colocando aqui a máscara, e eu acredito que, assim como eu, você tem andado pelas ruas, saído, né, ou de ônibus, ou de carro, ou a pé, e tem visto aí todo mundo mascarado, né, todo mundo de máscara, todo mundo se protegendo, álcool em gel, né, isso é necessário, né, e é um pouco complicado, porque nós não temos visto a face das pessoas. E eu acho complicado de usar máscara quando você vai em algum lugar, porque eu nunca consigo identificar quando alguém está rindo para mim, está fazendo careta, né? Então é só aquele olhar, né? E essa hora que o olhar fala muito, né? Então, incentivar você a usar máscara, a usar o álcool em gel, a ter o cuidado. Se você não precisa sair para trabalhar, para fazer alguma coisa, fique em casa, assim se cuide. Você que precisa e vai, né, você se proteja da melhor maneira possível, né? Eu vou, logicamente, tirar a máscara aqui para a nossa transmissão, mas te incentivar a manter o cuidado aí, né? E o tema hoje eu coloquei é lockdown, falar um pouquinho desse tema e como que isso se aplica nas nossas vidas pela palavra de Deus. Mas antes, quero parabenizar, obviamente, as mamães, todas as mães que nos assistem, que nos ouvem, todos os pais que são mães também, né, que têm essa responsabilidade, mas principalmente as mamães que já geraram e as mamães que estão gerando nesse momento também. Parabéns pela tua vida, né, que o Senhor te abençoe muito e muito. Lembrando que as mulheres em si são a força da igreja, são a força motriz da igreja, aquilo que o Espírito Santo, né, elas que o Espírito Santo usa para movimentar, né? Assim era no ministério de Jesus, assim era no ministério dos apóstolos e assim é até hoje. Então, a todas as mulheres. Então, quero mandar aqui um parabéns, um feliz Dia das Mães para a minha mãe, né, Dona Neide. Deus abençoe você. Obrigado por ter me gerado, né? Também a nossa pastora, né, a mãe de todos aqui, que cuida, que ora pelas nossas vidas, pastora Paula, né, que o Senhor abençoe tremendamente. Nós te honramos, te respeitamos e que o Senhor te conceda agora muitos filhos espirituais, né? Então, obrigado você, mamãe. Quero dizer para você que temos sim uma homenagem para você, mamãe. Por isso eu quero te convidar a ficar até o final dessa transmissão, que após a palavra nós teremos aqui uma homenagem para você, mamãe. Então também te incentivo a convidar aí alguém, uma mamãe, para assistir e para receber do Senhor essa mensagem, essa homenagem que nós teremos hoje no final da transmissão. Então, todas as mamães. E também quero dizer o seguinte: você que é mãe e que está assistindo essa live, você comenta assim: eu quero um presente. Você que comentar aí no comentário dessa transmissão, eu quero um presente, eu e a pastora vamos levar para você, salvo é lógico, quem está em outro estado, está em outro país, nós vamos te chamar e nós vamos combinar, porque a igreja tem um presente para você do Dia das Mães. Então comenta aí, né, eu quero o meu presente. Fala, eu quero meu presente do Dia das Mães. Então coloca a mãozinha, eu quero. Comenta aí, você vai receber um presente da igreja do Dia das Mães. Como nós não temos culto presencial, nós poderíamos entregar, né? Naturalmente entregaríamos. Como não estamos presencialmente, então nós vamos ter que fazer isso de outra maneira, mas você receberá aí o seu presente. Então comenta aí, mamãe que não comentar não vai ganhar presente, né? Fala aí, eu quero presente. Então faz o seu comentário aí para que você ganhe um presente. Ó, e o presente não é na proporção da quantidade de filhos, tá bom? Então, olha só, é um presente por mamãe, não é por filho não, porque senão tem mamãe aí que vai levar o estoque todo, tá bom? Comenta aí que nós vamos dar um jeito desse presente chegar nas suas mãos aí, vai ser bênção para você. Amém? Então, fica até o final para que você receba a sua homenagem e que o Senhor te abençoe muito, muito e muito, ainda mais cada uma das mamães. Amém? Então, o tema de hoje da mensagem que tenho, que
o Senhor colocou no meu coração para a igreja é lockdown. Na vida ou na morte, Cristo é engrandecido. Por que lockdown? Por que, pastor, está falando disso? Vai falar de Covid de novo, de vírus? Não, não é o foco da mensagem. Não quero gastar mais tempo aqui, né? Em outro momento podemos sim vir a falar, mas o que eu quero compartilhar hoje é a respeito de como Jesus, não importa qual seja o cenário, aquele que está em Cristo, ele sai vitorioso. Aquele que está em Cristo, não importa qual seja o cenário, não importa se é vida ou se é morte, aquele que está em Cristo sai vitorioso. Então, nós temos ouvido e termos que a gente não conhecia antes, mas agora estamos ouvindo, e um deles é esse lockdown. Lockdown, ele significa confinamento, é bloqueio. A ideia dentro desse tempo que nós estamos vivendo é que as autoridades, elas têm esse poder, né, vamos assim dizer, de trazer uma ordem sobre a nação, sobre a cidade, sobre o Estado, para que as pessoas estejam proibidas, impedidas de sair à rua. Então, as pessoas têm que ficar em casa obrigadas, e se saírem, elas correm risco de ser repreendidas por uma autoridade policial, por exemplo, ou até mesmo em alguns lugares serem multadas, né? E só pode sair se realmente tiver a necessidade e se a pessoa comprovar o que ela está indo fazer é realmente importante. Então, por exemplo, se alguém precisa ir até uma farmácia comprar um remédio, a polícia parar, por que você está saindo de casa? E ele tem que mostrar a receita dizendo, estou indo na farmácia. Então, aí ele permite. Então, é essa ordem que vem para que a cidade, o bairro, ele fique confinado dentro da sua casa. Isso é o que está propondo, provavelmente, em alguns lugares, e talvez chegue até a nossa cidade, ou a sua cidade, onde você está ouvindo, é o tal do lockdown, que é mais claro como uma prisão. Você será induzido a ficar preso, confinado dentro da sua casa, né? Então, é essa a ideia. Chegamos a esse ponto. E eu não sei se você concorda com as medidas que os nossos governantes estão tomando. Eu não sei se você concorda de que, por exemplo, que foi estendido agora, então os comércios não podem abrir, a igreja não pode abrir. Até você pode comentar isso. Você dizer, não, eu acredito que a gente possa assim funcionar, com todos os cuidados, com toda, né, o zelo, para que a gente volte a algumas atividades essenciais, né? E, por exemplo, a igreja. Você acha que a igreja é uma atividade essencial? Né? Então, se você acha que a igreja é uma atividade essencial, né, ore por isso, para que em breve nós possamos, de maneira moderada, responsável, estarmos reunidos. Independente disso, né, nós seguimos debaixo de obediência. Então, nós estamos, a princípio, até o dia 31, ainda fazendo as nossas transmissões. Então, baseado nesse decreto, baseado nessa ordem de lockdown que pode chegar até nós, há muita conversa sobre isso, eu quero dizer para você o seguinte: o personagem que eu quero usar hoje como referência e aprender com ele é alguém que estava em lockdown, né? E eu não quero falar de prisão, não quero falar de confinamento. A palavra hoje é sobre libertação, né? Eu creio que Deus tem uma palavra de libertação para a tua vida, para a tua casa, nesta noite, para esses dias, tá bom? Então, eu quero falar de alguém que estava acostumado, em alguns momentos, a viver essa questão do lockdown. E esse é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, e no texto que nós vamos ler, ele estava em lockdown, ele estava preso em Roma, e ele, mesmo preso, ele está ministrando à igreja do Senhor. E eu quero te convidar a abrir lá em Filipenses, no capítulo 1. Nós vamos ler Filipenses, do capítulo 1, até versículo 19. Nós vamos ler aos poucos, conversando, conhecendo desta palavra, vendo o que Deus tem para nós. Então,
Você segue comigo. Abre a tua Bíblia lá, então, em Filipenses, no capítulo 1. E nós vamos ler a partir do versículo 12. Qual é o contexto aqui? O que está acontecendo nesse momento? Então, como eu disse, Paulo estava em lockdown. Paulo estava preso. Paulo ele estava em Roma. E em que lugar do tempo nós estamos aqui falando? Estamos aqui há 30 anos, provavelmente, depois que Jesus ele ressuscita. 30 anos depois da ressurreição de Jesus, então, o apóstolo Paulo se vê nessa condição de prisioneiro, né? Se Jesus tivesse, só para você entender, se Jesus não tivesse sido crucificado, se Jesus estivesse ainda andando, né, nesse período vivo, sem passar pela crucificação, pela ressurreição, Jesus estaria ali com 60, 63 anos, né? Então, olha para você ter uma ideia. 30 anos depois disso, da ressurreição de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo escreve essa carta aqui para a igreja de Filipenses. Amém? Então, eu vou ler ali os 2 primeiros versículos para a gente situar e saber como é que Paulo lidou com essa questão do lockdown, qual é a visão, a quem ele atribuiu a culpa, a razão, o motivo por ele estar preso, como ele reagiu a esse confinamento, o que ele percebeu, onde está o Senhor, né? Porque nós, há meses atrás, nós vimos aí explodindo nas mídias, pessoas pregando e dizendo que Deus vai abençoar, que Deus vai te enriquecer, que Deus vai te prosperar, né? Falando e falando, pessoas fazendo cursos aí com coaching, enchendo estádios, para você ser o número 1, para você ser o melhor, para você acontecer não sei na onde, nós enchendo estádios aí dizendo que nós vamos a todo mundo, nós vamos encher toda a terra com o conhecimento de Deus, e pouco depois vem uma situação onde que todos nós, toda a humanidade se vê na mesma situação, e aquelas palavras, aquelas profecias, pelo menos para este tempo, não aconteceram, não vão acontecer. Então nós vivemos uma situação que pegou todo mundo desprevenido, e qual é a nossa reação diante disso? O que faremos? Paulo, ele reagiu à sua prisão e ao confinamento, ao lockdown, e nós vamos aprender com ele esta noite. E quero te adiantar, esta é uma palavra para crentes maduros, para pessoas que são firmes na fé e para aqueles que querem conhecer o verdadeiro evangelho, sem passar paninho, sem romantismo, mas um evangelho sério, um evangelho que salva, mesmo que não vá polir o ego de ninguém. Então você que é um cristão, que busca conhecimento, fazer a coisa da melhor maneira, honrar o Senhor e almeja ser salvo, então essa palavra é para você, é uma palavra de fortalecimento para a tua vida. Amém? Filipenses, então, capítulo 1, versículo 12. Começa assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Jesus Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Olha só isso. Paulo, aqui no final já da sua vida, ele está ali ensinando e atribuindo a sua prisão ao Senhor. Ele não diz ali que ele está preso porque pessoas o delataram. Ele não está ali dizendo que ele foi injustamente preso. Ele não está ali dizendo que ele está sozinho. Ele não está dizendo que todos o abandonaram. Mas ele está dizendo que o Senhor, é por conta do Senhor é que ele está ali. Por que eu disse no início que essa é uma palavra para crentes maduros? Porque ele começa dizendo assim: quero que saibam, irmãos. Essa é uma palavra para a igreja, essa é uma palavra para aquele que crê em Jesus Cristo, para aquele que quer caminhar com Cristo.
Então ele começa a falar que aquilo que aconteceu a ele tem servido para o progresso do evangelho. Ou seja, o que aconteceu com Paulo? Ele está preso. E não só está preso, mas como em outras cartas ele vai relatar que todos o abandonaram, que ele está doente, que ele está sozinho, né? E ele está, nós sabemos a história, que ele morre logo depois disso. Mas não tem murmuração, não tem acusação, mas ele diz: o Senhor tem o controle sobre todas as coisas. Porque quando nós vivemos uma situação de lockdown, o que é isso? Nós estamos aprisionados. Seja aprisionados ao pecado, seja aprisionados a uma situação, a um relacionamento, ou quando a gente está machucado com alguma coisa, ou quando a consequência de alguma coisa nos alcança, nós começamos a achar os culpados. A culpa é do fulano que falou, a culpa é do ciclano que fez, mas nós nunca reconhecemos que Jesus, ele tem o controle de todas as coisas. E também nós não entendemos que, como Paulo diz, antes, servido para o progresso do evangelho. Não importa a situação que nós venhamos a passar, seja ela boa ou seja ela ruim, ela deve servir para o progresso do evangelho. Deve servir para o progresso do evangelho. E não só isso, ele diz assim que como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Jesus Cristo. Tudo que acontece conosco tem que ter um resultado. Qual que é o resultado? Falência? Qual que é o resultado? Divórcio? Qual que é o resultado? Não, o resultado é o seguinte: o nome de Jesus tem que ser engrandecido. O resultado deve ser o quê? Diz que em toda a prisão, em todo o palácio, é um lugar onde ele estava ali em lockdown, ficou sabendo que o motivo pelo qual ele estava ali foi por conta de Jesus Cristo. Então as pessoas estavam sendo motivadas por conta disso. Então ele não relata ali a injustiça, o motivo ruim das coisas, mas porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Não importa o quão ruim é a situação, Deus tem o poder de veto. Paulo sabia que se Deus quisesse, apenas uma palavra poderia livrá-lo do cárcere, poderia mover essa situação. Volto a dizer, a causa pode ser desconhecida, mas o efeito deve ser o evangelho conhecido. Você não sabe a origem dessa dor, você não sabe a origem dessa enfermidade. Nós tentamos saber qual que é a origem desse vírus, nós tentamos saber por que alguém me mandou embora, por que alguém me abandonou, por que aconteceu isso. Não importa a origem, não importa a causa, importa que o resultado do que está te acontecendo é que o nome de Jesus seja conhecido. E vou até dizer o seguinte: se você conhece alguém que se diz cristão, mas Cristo é para ele um ídolo e não o Senhor, ele não é cristão, ele é apenas um idólatra. Deixa eu falar uma coisa para você: aquele que se diz cristão, mas Jesus não é o Senhor da vida dele. O que significa Jesus ser o Senhor da vida dele? Jesus, ele tem autoridade e a vontade dele prevalece sobre a sua vida. Então, se você se diz cristão, mas está em adultério, você não é cristão, você é um idólatra. Porque você diz que tem Cristo na sua vida, mas ele é só um ídolo. Mas você não é parecido com ele. Agora, se alguém vive e diz que é cristão, mas, por exemplo, ele não se submete, ele não congrega, ele não tem comunhão, ele não se submete à Bíblia, ele não se submete à autoridade do Senhor, ele não é cristão, ele é um idólatra, porque ele só tem um Deus de estimação, mas ele não se submete à autoridade desse Deus. Então você pode ter um ídolo, você pode adorar alguém, mas esse alguém não te conhece. Então, Paulo, ele não está ali dizendo: me ajudem por favor, venham me libertar, façam alguma coisa, eu servi vocês tantos anos, e agora estou aqui largado, isso é injusto. Não, ele fala assim: Deus tem propósito em todas as coisas. Deus tem propósito em todas as coisas. E às vezes até as mães criam os filhos, depois falam: meus filhos me abandonaram, meus filhos não ligam mais para mim, meus filhos não sei o que tem. Glorifique a Deus e saiba que Ele toma conta da tua vida. Olha só que nós temos aqui nos versículos 13 e
14. E os irmãos, no versículo 13, como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Ou seja, Paulo anunciava. E olha só o que diz aqui no 14. E os irmãos, em sua maioria, motivados do Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Ou seja, Paulo anunciava, e aqueles que eram igreja com Paulo, seus discípulos também anunciavam. Você que é líder da igreja multiforme, você que é líder, você que é um obreiro da casa do Senhor, não é pelo fato de estarmos em lockdown que nós temos que parar de anunciar o evangelho. Porque tem pessoas, irmãos, que têm o único ambiente de anunciar o evangelho, a igreja, as quatro paredes. Fora das quatro paredes, somos ainda anunciadores do evangelho. E Paulo, ele vem falar isso, fala: o propósito pelo qual estou em cadeias é para que o nome de Jesus seja conhecido. Mas ainda não é o centro da palavra que eu quero compartilhar com vocês. Existe algo mais, nós vamos ler na sequência, no versículo 15 ao 18 do capítulo 1 de Filipenses. Capítulo 1 de Filipenses, dos versículos 15 até o 18. Vamos ouvir um pouquinho sobre motivação ou propósito. O que você está fazendo? É por motivação ou por propósito? Como eu disse, em tempos, agora, meses, semanas atrás, havia uma enxurrada de palavras de ânimo, de motivação. Você consegue, você vai, você não sei tem. Então, sempre aquela ideia de estar animado. Mas eu pergunto para você, você se move por propósito ou por motivo? Olha só, Filipenses capítulo 1, versículo 15. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Paulo, ele diz aqui, que enquanto ele está preso, ele está em lockdown, existem pessoas que, por motivações diferentes, continuam pregando a Cristo. E ele até diz que, de repente, eles estão fazendo isso, que, de alguma maneira, pode atingir a Paulo. Mas Paulo, ele não se importa com o que as pessoas estão fazendo. Ele fala: continuo a alegrar-me. Eu não me importo com o que falam a meu respeito. Eu não me importo se as pessoas fazem algo tentando competir comigo. Irmãos, sabe que tem gente que vive assim? Tem gente que a ambição dela conseguir algo na vida, de ter um carro, de ter uma casa, de ter um ministério, não é por amor a alguma coisa, mas é por inveja. Ela quer conquistar, ela quer fazer para mostrar para alguém, dizer: está vendo como eu consigo? Essa motivação não é a correta. Mas Paulo fala assim: eu não me importo. O importante é que Cristo seja glorificado. Tem pessoas, irmãos, que pregam o evangelho para engrandecer seu próprio nome. E pessoas se convertem. E de repente, em algum momento, aquela pessoa vai ser tocada ali, e ela vai para o céu, vai ser salva. Glória a Deus por isso. Agora, a alma deste infeliz, que faz por inveja ou por competição, é Deus que vai cobrar dele as ações. Então, você e eu não devemos andar preocupados com quem fala a nosso respeito, qualquer que seja. Mas que fale e glorifique a Deus, seja Deus glorificado. Agora, as atitudes dela, Deus é que vai cobrar. E eu até dou uma dica para você, ou melhor, vou te chamar a atenção em relação a algo. Hoje em dia, nesse período nós temos a tecnologia a nosso favor, é uma bênção. Eu e você podemos a qualquer momento acessar pelo celular, pelo computador, ouvir pregações, assistir louvores, lives aí, bênção, nos alimentarmos espiritualmente,
de todas as formas. Se você fala um outro idioma, você pode acessar um culto de uma igreja nos Estados Unidos, em qualquer lugar, você pode se alimentar naquela palavra. Mas deixa eu te trazer aqui uma ilustração para você. Imagine que você acorda pela manhã e você quer saber a previsão do tempo, porque você vai para a rua e você quer saber se vai chover, se vai fazer frio. Então você precisa saber se você leva o guarda-chuva, se você leva um casaco. Então você pega lá o seu aplicativo, o seu celular, e você vai ouvir lá a previsão do tempo. Aí você olha a previsão do tempo, que vai estar menos 15 graus, que você fala, cara, vai estar muito frio, que vai chover, que vai ser, né? Então você pensa, você se agasalha todo, você se prepara todo, e você sai para a rua. Quando você sai para a rua, está aquele sol quente, você fala, o que aconteceu? A previsão estava errada? Não estava errada. O que você esqueceu de ver é que a previsão do tempo que você estava olhando não era a previsão de São Paulo, da Bahia, mas você estava vendo uma previsão lá da Groenlândia. É uma previsão que era em um outro lugar, em um outro contexto, em um outro clima. Deixa eu falar para você que ouve de tudo e se alimenta de tudo. Tem palavra que pessoas dizem que não tem respeito, não tem desrespeito a você. Diz respeito ao rebanho que ela tem, ao contexto que ela tem. Você tem que caminhar com quem vai na mesma direção que você vai. Então, se você vai olhar a previsão do tempo, se eu vou para Campinas, eu quero saber se vai chover em Campinas. Então, irmão, nós ficamos ouvindo, lendo de tudo. Ai, que lindo, ai, que maravilhoso. E tem pessoas que são bem intencionadas, sabe? Mas ela ouve aquele louvor que ela quer, mas acabou o louvor, mas eu vou agora naquele pastor, que aquele pastor prega as coisas que eu gosto. Aí depois ele sai, não, agora a palavra da oferta. Então, vou dar uma visitada naquele outro ali. Tem gente que nesse horário de live, a gente sai picotando em tudo quanto é live para ver o que está acontecendo, quantas pessoas estão participando do culto. E ela é seletiva. Saiba você que Jesus Cristo também é seletivo. Saiba você que naquele grande dia Ele vai separar bode de ovelha. E Ele vai dizer, aqueles que são dele, sejam bem-vindos. Mas aqueles que não são dele, Ele vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Mas Ele vai dizer assim, mas nós falávamos no seu nome. Como Paulo diz, importa que o nome de Deus seja glorificado e pregado. Então, não seja um zapeador, não fique para lá ou para cá, escolha um caminho, escolha uma família, permaneça, tenha compromisso, não seja prostituto, não saia aí se envolvendo com todo tipo de gente, tenha compromisso com alguém, tenha compromisso com o Evangelho, tenha um compromisso com o Evangelho, porque, como em Apocalipse, o Senhor fala ao anjo da igreja que está em Éfeso, ao anjo da igreja que está em tal lugar, porque para cada lugar Deus tem uma palavra, para cada lugar Deus tem uma direção. Deus tem uma direção para a igreja que está em Hortolândia, Deus tem uma direção para a igreja que está em Campinas. Olha, para você ter uma ideia, irmãos, da incoerência, tem irmãos, tem crentes que defendem, por exemplo, eles não concordam que a palavra do governador tem que valer para todas as cidades. Porque para cada cidade se aplica algo diferente. Por exemplo, tem pessoas que não concordam que você pare todo o comércio porque na capital a coisa está feia. Mas tem cidade no interior que não tem nenhum caso notificado do vírus. Aí você fala, não pode ter uma palavra de todo, né, que vai conduzir cada situação. Mas estas mesmas pessoas que não concordam que um decreto do governador deve valer para todas as cidades, são mesmas pessoas, irmãos, que elas não caminham com ninguém. Ela pega uma palavra que o profeta disse e ele toma como se fosse para o todo, só que aquela palavra é para um povo específico. Saiba que os profetas de Israel, eles profetizavam para Israel. Que as palavras que Deus trazia para aquele povo, era para o povo de Deus. Que a palavra que o Senhor traz através dos evangelistas, dos apóstolos, é para a igreja, somente as cartas. Então, não adianta sair montando um Frankenstein. Você tem que comer de tudo.
Você tem que se alimentar de tudo aquilo que Deus está te dando, quer você goste ou não. E aí eu volto. Você caminha por motivação ou por propósito? Porque quem caminha por motivação, ele precisa de incentivo. Fé e convicção não são importantes. Ela está no lugar, ela está motivada. Ai, que gostoso, que legal. Como eu estou me sentindo bem. Ela perdeu a motivação, ela sai fora. Agora, quem vive por propósito, ele permanece seguindo no caminho que Deus estabeleceu para ela. Jesus Cristo, ele não caminhava por motivação, ele caminhava por propósito. Ao ponto de quando ele chegou e falou, Deus, se possível, afasta de mim esse cálice, no mesmo instante ele fala, mas seja feita a sua vontade, porque eu não estou motivado para morrer por ninguém, mas o propósito pelo qual eu vim nesse mundo era que eu morresse para salvar a todos. Então, tem pessoas que elas caminham por motivação e outras caminham por propósito. Tem pessoas que o relacionamento, o namoro, o noivado, o casamento delas é baseado na motivação. Eu estou animado, estou feliz, o relacionamento está bom. Não tem propósito o relacionamento, tem motivo. Qual é o motivo? A minha alegria, a minha felicidade. Qual é o motivo pelo qual estou na igreja? O motivo pelo qual estou na igreja é porque eu quero crescer ministerialmente, eu quero ser pastor, eu quero ser levita, eu quero ser conhecido. Você não caminha por motivo, você tem que caminhar por propósito. Esse é o propósito de Deus para a sua vida? Então, nós precisamos saber o propósito de Deus para a nossa vida. Paulo, ele diz assim, algumas pessoas fazem por inveja, outros fazem por competição, outros, rivalidade, outros fazem de boa vontade. Eu não me importo. Importa é que o nome de Deus seja glorificado. Eu continuarei me alegrando. Eu, igreja, continuarei me alegrando. Mas você e eu devemos caminhar por propósito e não por motivo. Porque motivo, eu e você, temos todos os dias para desistir da nossa caminhada com Cristo. Motivo nós temos de abandonar pessoas, motivo nós temos talvez até de abrir mão de um relacionamento, mas eu pergunto para você, é motivo ou é propósito de Deus? Caminho por propósito. Seguindo aqui, caminhando nessa narrativa do apóstolo Paulo, agora nós vamos ler o capítulo 1, versículo 19, a sequência aqui do que Paulo está trazendo. Aí então ele fala sobre essas coisas que estão acontecendo, então ele muda o assunto aqui e ele fala assim, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Diga assim, e até você comente aí, fala assim, a libertação vai chegar na minha vida. Ou você pode dizer aí também, eu serei livre, eu serei liberto, porque eu tenho uma boa notícia para te dar essa noite. A libertação é inevitável na vida do crente. Nada pode prender o crente, ou vivo ou morto, ele será liberto. Todo jeito, nós seremos libertos. E eu quero te dar aqui, segundo o que Paulo fala, 2 motivos, ou 2 maneiras de sermos libertos. Essa palavra é para a igreja, essa palavra é para aquele que conhece Jesus Cristo, essa palavra é para aquele que ama Jesus. Paulo ele fala assim, que o resultado disso tudo que está acontecendo, que o que aconteceu resultará em minha libertação. Paulo ele está aprisionado, mas certo da sua libertação. E eu quero trazer ânimo no seu coração. Talvez você está aprisionado dentro da sua casa, porque você está com medo de sair por conta de vírus. Não importa se você está, mas você tem que crer que isso resultará na sua libertação. Resultará na cura, resultará em uma mudança de cenário. Vai acontecer. Talvez a sua libertação seja, a sua prisão seja o vício. Você não consegue largar do vício, você se sente prisioneiro, está em lockdown no pecado, no vício. Você tem que declarar assim como Paulo, eu serei liberto. Talvez a sua prisão seja a enfermidade. Você tem que dizer, eu serei liberto. Não importa qual seja a prisão.
a tua fé tem que estar em Cristo e a convicção de que nós seremos libertos. E o apóstolo Paulo, ele dá duas saídas, duas portas de saída da prisão, desse lockdown. Ele vai dizer de duas maneiras. Ele vai falar primeiro o seguinte: graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Existem duas maneiras neste texto que Paulo está dizendo para ser liberto. A primeira é pela oração da igreja, pela ação da oração da igreja. Vou ler de novo, capítulo 1, versículo 19 de Filipenses. Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação. Ou talvez no seu contexto esteja em sua salvação. Graças ao que? Às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Então, quer ser liberto? Você crê nisso? Você precisa da oração da igreja. E para você ter a oração da igreja, você precisa ser igreja. Como que você vai receber a oração de alguém que não sabe quem você é? Eu sou pastor de uma igreja, da Igreja Multiforme. Eu oro pelo mundo, falo: Deus, abençoa as nações e livra o mundo de todo o mal. Mas você sabe que é por que eu oro mesmo? Eu oro por cada membro da igreja na qual, por enquanto, Deus me colocou como pastor de suas ovelhas. Sabe por quê? Porque eu tenho compromisso com cada uma delas. A não ser que Deus me traga o entendimento, o nome de alguém que eu oro pela minha família, oro para amigos que estão em outros ministérios, mas eu sei que os pastores deles também oram, a equipe de intercessão, os irmãos também oram. Há uma rede e uma cadeia de oração. Eu lembro que quando meu filho Guilherme, ele tinha 1 ano de idade, assim que nós viemos do Rio de Janeiro da missão, nós estávamos em Campinas, e ele teve um princípio de leucemia, uma enfermidade que é um câncer, vocês sabem disso. E quando nós recebemos o diagnóstico que o que ele tinha poderia progredir para uma leucemia, sabe o que nós fizemos? Nós acionamos a igreja. Nós mandamos mensagem para a igreja local, nós mandamos mensagem para a igreja que estava em todas as nações, para amigos que a gente conhecia, que nos conhecia, e irmãos, em um tempo recorde que confundiu a medicina, né, as plaquetas dele subiram de maneira milagrosa e ele foi liberto da enfermidade. Sabe por que muitas pessoas sofrem e choram sozinhas? Porque não são igreja, não são comunidade. Por isso eu quero dizer para você, mesmo nesse tempo que nós estamos aí separados socialmente, seja igreja conosco. Fala assim: eu quero congregar com vocês. Congregar não é só estar todos juntos num salão dentro, não. É estarmos conectados em oração. E uma palavra eu deixo para você lá em Atos, no capítulo 12, versículo 5. Pedro estava em lockdown. Pedro estava aprisionado, ele estava entre cadeias. Mas Atos 12, versículo 5 diz assim: Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. E nós sabemos o resultado. Enquanto a igreja orava por Pedro, as cadeias romperam e Deus trouxe a liberdade a quem fazia parte dessa igreja. Então, querido, não importa qual é a prisão que você está, se é emocional, se é espiritual, se é física, não importa, você precisa ser um conosco, com a igreja, para que na oração da igreja as cadeias caiam na sua vida. Paulo estava preso, mas ele fala: eu sei que serei liberto, porque a igreja está orando por mim. Outro motivo, outra chave que traz libertação, ele vai dizer: pelo auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Interessante que ele não fala o Espírito Santo, ele fala o Espírito de Jesus Cristo. Por que será que o apóstolo Paulo fala o Espírito de Jesus Cristo? Porque o apóstolo Paulo não conheceu a Jesus pessoalmente. Ele não teve contato com Jesus, nem o Jesus antes da crucificação, nem com Jesus depois da crucificação, antes dele ser assunto aos céus. A experiência que o apóstolo Paulo, ainda como Saulo, teve,
foi com o Espírito de Jesus Cristo, porque Jesus já tinha sido levado aos céus. E todos nós sabemos que ele estava lá indo para o caminho de Damasco, e uma grande luz brilhou, ele caiu, e aí aparece a voz de Jesus dizendo: por que me persegues? E o apóstolo Paulo, a partir daí então, ele começa a receber orientações diretamente de Jesus Cristo. Por que você pode estar dizendo isso, pastor? Porque tem coisas que o apóstolo Paulo escreveu que nenhum dos outros apóstolos que conviveram com Jesus escreveu, que nem Jesus já havia dito nos evangelhos, mas Jesus havia compartilhado diretamente para o apóstolo Paulo. Ou seja, o relacionamento que Paulo teve era com o Espírito de Jesus Cristo. Sabe o que isso significa, igreja? Que nós não precisamos estar conectados fisicamente para viver os milagres de Deus. O Senhor, Ele está aí também, como está aqui conosco. O Espírito de Jesus Cristo, Ele tem poder para te salvar e te libertar. Olha só o que diz Gálatas. O apóstolo Paulo escreve em Gálatas, no capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo da escravidão. Um jugo de escravidão. Ou seja, não importa se estamos separados. Porque tem momentos que a gente passa dificuldade e você fala assim: como eu queria que o pastor orasse, como eu queria que o meu marido estivesse, como eu queria que o meu filho estivesse, como eu queria que o meu pai estivesse. E você não se sente amparado fisicamente, mas o Espírito de Jesus Cristo, Ele livra você das cadeias, Ele traz a salvação, Ele traz a redenção para nossas vidas. Amém? Por isso o apóstolo Paulo, ele diz: estou preso, mas tenho a certeza de que serei liberto. Por quê? A igreja ora por mim e porque o Espírito de Jesus Cristo me guiará e me liderará. Aleluia. Seguindo ainda, versículo 20 e 21. Agora eu queria centralizar essa mensagem. Pela vida ou pela morte? Eu falei, não existe cenário que o crente em Jesus Cristo, ele é derrotado. Aí Paulo segue dizendo assim, versículo 20. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha que palavra tremenda. O apóstolo Paulo, ele declara que ele tem certeza que ele não será envergonhado. Que ele diz que agora também, porque é o seguinte, o apóstolo Paulo viveu coisas grandiosas. Ele pregou para multidões, ele pregou para príncipes, ele falou para muita gente. Deus usou o apóstolo Paulo para efetuar milagres. E Cristo foi glorificado na vida do apóstolo Paulo, quando ele estava ali nos seus momentos de glória. Mas ele está no seu pior momento. Ele está no final da sua carreira. E ele ainda continua dizendo, ainda assim, Cristo será engrandecido em meu corpo. Aí ele diz, quer pela vida, quer pela morte. Deixa eu dizer, se você tem medo da morte, não importa se vamos viver ou se vamos morrer, Cristo será glorificado na nossa vida. A morte já não é o fim para nós, porque Cristo venceu a morte. E quando a morte chegar, como o apóstolo Paulo fala, que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se você está me ouvindo, significa que você não morreu ainda. E se você está vivo, o que você anda fazendo para glorificar a Deus na sua vida? Ou vou fazer uma pergunta diferente. O que te fez parar de glorificar a Deus com a sua vida? Será que foi um emprego que agora você não tem mais tempo para glorificar a Deus? Porque agora você está tão ocupado no seu emprego, então você não consegue mais glorificar o Senhor?
Será que foi o relacionamento? Será que foi o namoro? Será que foi o casamento que impediu que Deus continuasse sendo glorificado na sua vida? Será que é a enfermidade? Porque nós sabemos, amados, que temos homens aí que pregam na TV, que fazem curas em nome do Senhor, mas quando eles mesmos ficam doentes, eles se escondem. Eles vão se tratar em outro país, eles se tratam nos melhores hospitais de uma maneira escondida, de sigilo total. Por quê? Para que as pessoas não saibam que eles estão doentes. Porque eles querem sempre estar saudáveis, lindos, sempre ali firmes, para dizer o seguinte, que eu sempre serei abençoado. Só que vou dizer uma coisa para você, a doença pode sim chegar, a tristeza pode sim chegar, mas ainda assim, Cristo deve ser glorificado. O que é que impediu, o que tem impedido Deus de ser glorificado na sua vida? A decepção? Porque a igreja, porque o pastor, porque o relacionamento não deu certo? É isso que te impede de glorificar a Deus? Paulo ele fala, nem a morte me impedirá de glorificar a Deus. Saiba o seguinte, se estamos vivos, é para anunciar a Cristo. Mas se morremos, é para a recompensa. Não se preocupe. Agora é o seguinte, quem para a obra de Deus por coisas da terra não entendeu o Evangelho. Quem para de fazer a obra de Deus porque está doente, não entendeu o Evangelho. Quem para de fazer a obra de Deus porque agora está namorando, não entendeu o Evangelho. Quem para de fazer a obra de Deus porque se decepcionou, não entendeu o Evangelho. Porque o apóstolo Paulo fala, agora que estou preso, agora que estou para morrer, ainda assim Cristo será engrandecido na minha vida. Seja bem nos seus melhores dias, seja nos seus piores dias, Cristo deve ser glorificado na sua vida. Cristo deve ser glorificado na sua vida. Difícil é essa palavra, mas esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Difícil viver esta palavra, mas essa é a verdade que nós somos chamados para viver. Então, o Senhor nos desafia essa noite para vivermos um Evangelho de verdade, para que Cristo seja glorificado todo o tempo na nossa vida. Olha o versículo 22, não para por aqui. Volto a dizer, se você é um crente, vamos assim, como se diz ditado meia boca, essa palavra não é para você. Versículo 22 diz assim, caso continue vivendo no corpo, ele fala, se morrer é lucro, mas ele fala, caso eu continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Sabe o que Paulo está falando aqui? O fruto é o propósito. Ele fala assim, até ele vai dizer, eu prefiro morrer, porque se eu morrer estarei com Cristo. Mas ele fala assim, caso eu permaneça no corpo, caso eu permaneça vivo, eu darei fruto. E eu quero dizer para você, igreja, o fruto é o propósito, não as folhas. Porque tem vida que é uma árvore frondosa, mas não tem fruto nenhum. Tem gente que tem o casamento perfeito, tem uma vida próspera, caminha reto, mas não tem fruto na sua vida. O fruto que eu digo não é prosperidade. O fruto que eu digo não é alegria. O fruto que eu digo não é sucesso. O fruto que eu digo é pregar o Evangelho, é dar a vida pelo Evangelho, é se envolver com a obra de Deus, é ofertar, é pregar, é alcançar, é renunciar. Isso é fruto. É ganhar vidas, é discipular vidas, é trazer essas vidas para os pés da cruz. Isso é frutificar. Tem pessoas que param de dar frutos, mas elas se contentam por ser uma árvore frondosa. Eu tenho casa, eu tenho carro, eu sou saudável. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando Jesus vier, Ele não vai buscar folha, Ele vai buscar fruto. Olha só o que diz essa palavra aqui em Mateus,
no capítulo 21, versículo 19. Capítulo 21, versículo 19 de Mateus. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê fruto. Imediatamente a árvore secou. Sabemos que nos evangelhos, volta e meia, nós vamos, e não só no evangelho, na palavra, nós vamos ter ali a ilustração de pessoas como árvores. No Antigo Testamento, nós temos vários textos que colocam lá árvores na ilustração, mas representando pessoas. O próprio Jesus, quando ele vai curar um cego, ele pergunta assim para ele, depois de ter tocado: você está enxergando? Aí ele fala assim: não, enxergo pessoas como se fossem árvores. Por que eu estou dizendo isso? Porque diz o texto aqui que Jesus viu uma árvore à beira do caminho. E sabe, há uma diferença de pessoas que estão à beira do caminho e daqueles que estão no caminho. Olha, que aquele que está à beira do caminho, ele vê a mesma coisa que aquele que está no caminho vê, só que ele não avança na mesma medida que aquele que está no caminho avança. Sabe que tem um texto onde Jesus ele está andando no caminho e existe ali o Bartimeu, existe alguém que ele não enxerga. E diz que quando ele começa a clamar, e aí Jesus chama ele para que ele venha, diz que ele abre mão da sua capa, então ele vai para o caminho onde está Jesus. Por isso eu quero dizer para você que ama a igreja, que ama Jesus, que busca fazer as coisas boas, mas está à beira do caminho. Eu quero dizer para você: vem para o caminho, vem para Jesus, vem para caminhar, saia da estagnação, deixe de dar apenas folhas e venha frutificar para o reino de Deus. Porque Jesus espera frutos. Porque a árvore com muitas folhas à beira do caminho é um convite para quem está cansado buscar ali sombra. Só que nós estamos num momento que não é hora de parar. E tem pessoas, irmãos, que elas cansam de caminhar com Cristo e ela fala assim: eu vou dar uma encostadinha aqui. Só que essa encostadinha ali, ela se acomoda. Ela acha um bom lugar, as coisas começam a dar certo para a vida dela, aí ela começa a crescer, aí ela começa a dar as folhas bonitas, e tem pessoas que estão indo no caminho, aquele sol, aquela caminhada está difícil, ele olha para a beira do caminho e fala assim: nossa, ali tem sombra, ali tem descanso, aí fala assim: eu vou parar de caminhar um pouquinho no caminho, eu vou descansar à beira do caminho na sombra dessa árvore. Mas um dia Jesus também vinha nesse caminho, e ele viu uma árvore na beira do caminho, mas ele só parou para ter fruto, e ele não encontrou fruto, e quando ele não encontra fruto, ele falou assim: nunca mais dará fruto. E sabe o que aconteceu com aquela árvore? Secou. Eu falo de novo: vem para o caminho. Sabe por quê? Você pode falar assim: mas por quê? Vou chateação, ir para a igreja, gente cuidando da minha vida, gente falando, pastor falando disso aqui e tal, eu estou tão bem aqui, cheio de folha, mas sem fruto. Sabe o que pode acontecer? Secar. E a árvore seca só serve para ser queimada. Então preste atenção, vem para o caminho, vem para o caminho. Paulo ele fala assim: eu posso até permanecer nesse corpo, eu queria que o Senhor me levasse, mas se Ele decidir que eu vou ficar mais um pouquinho, então eu vou dar fruto. Paulo fala: se Deus ele conta comigo ainda, se Ele tem ainda mais um fôlego de vida, então eu preciso dar fruto. Olha que é o apóstolo Paulo falando, que é o maior pregador que levou a palavra aí na sua época, mas ainda ele velhinho, ele preso, e ele fala assim: ainda estou respirando, preciso dar fruto. E aí você na sua casa, jovem, saudável, já está cansado, já não quer dar mais fruto. Precisamos acordar para o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo.
E já estou acabando, igreja. Já estou terminando aqui. Mas na sequência, versículo 23 e 24. Ele diz que ele não sabe o que escolher. Porque ou ele morre e desfruta da sua eternidade com Cristo, ou ele continua vivendo e dando fruto. E aí Paulo está nesse dilema. Você está num dilema na sua vida? Você está num dilema se você se entrega ou você continua lutando? Você está num dilema que você está tentando resistir a alguma situação ou você já abre mão disso tudo? Olha só o que Paulo diz. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo. O que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Olha que tremendo. Volto a dizer. Caminhamos por motivação ou por propósito? O apóstolo Paulo, ele entende que na situação que ele está, preso, velho, doente, sozinho, melhor para ele é morrer. Porque se ele morrer, ele fala, é melhor, estarei com Cristo. Contudo, Paulo ainda se faz necessário, por causa da igreja. Por isso que Paulo decide, entenda, Paulo decide. No versículo anterior, que nós lemos aqui, ele fala assim, eu não sei o que escolher, porque ele está nesse dilema, ele está pressionado dos dois lados, como ele diz, mas ele pensando, ele decide permanecer vivo. Sabe, tem pessoas que podem estar assistindo agora, e está pensando assim, eu tiro a minha vida ou continuo vivendo? E é uma decisão que você tem que tomar. E a decisão que você vai tomar, baseado na palavra de Deus para a sua vida, é decida viver. Não é hora de partir, porque pessoas ainda precisam de você. Pessoas ainda precisam de você. Hoje é dia das mães. Quantas mães, quantos pais, né? Quantos de nós, muitas vezes pensou no seu coração, que vontade de jogar tudo para o alto. Que vontade de desistir. Que vontade de ir embora. Quem você já não, seja pastor, seja obreiro, seja membro, você em algum momento já pensou assim, para mim, chega. Porque se eu abrir mão disso, eu sei que para mim vai ser melhor. Mas a questão não é motivação, a questão é propósito. Então não é o que é bom para você, é o que é bom para o propósito de Deus para a sua vida. O melhor para mim, amigos, irmãos, é não estar à frente de uma igreja. Porque quando você pastoreia, você ama todo mundo, você faz por todo mundo, você acerta, você erra, mas quando as pessoas julgam interessantes para elas, pegam e vão embora. Faz parte da vida. Você deixa de dar para os seus filhos para você dar para aqueles que não são seus filhos. E não recebem muitas vezes a gratidão. Então é melhor eu trabalhar, ter o meu dinheiro, comprar as minhas coisas, conquistar as minhas coisas, e é mérito meu. É o melhor para mim. Mas o que isso tem a ver com o propósito de Deus para a minha vida? Estaria em desobediência. Então o melhor é fazer a vontade de Deus. Por isso, eu digo para você, a escolha é sua nessa noite. Decida permanecer em Cristo. Decida permanecer no corpo, até que Cristo decida qual vai ser a sua hora e a minha hora. Porque quem determina o tempo, não sou eu, é Deus. E para orarmos nessa palavra, quero dizer para você que Jesus também esteve em lockdown. Jesus, ele permaneceu em lockdown por um tempo. Lockdown significa preso, aprisionado. E antes de nós orarmos, eu quero citar sobre a prisão de Jesus Cristo. Você fala, o pastor já está falando heresia, em nenhum momento lá, Jesus foi preso. Será que ele está falando da crucificação? Não, não estou falando da crucificação. Eu estou falando que Jesus, ele foi preso por 33 anos da vida dele. Ele esteve aprisionado.
ele esteve impedido de ser quem ele era de verdade. Porque o Rei da Glória ficou confinado em um corpo limitado. Mas ele não fez isso por emoção, ele fez isso por amor. E você vai avançar comigo ali em Filipenses no capítulo 2, a partir do versículo 5. A partir do versículo 5. É o conselho que o apóstolo Paulo, ele vem na sequência, ele vem compartilhando sobre o aprisionamento. Ele está falando no capítulo 1 que ele é prisioneiro, o resultado dessa prisão vai ser o nome de Jesus ser glorificado. Aí no capítulo 2 ele já começa dizendo que Jesus também, ele ficou preso, ele foi confinado. E ele vai dizer aqui a partir do versículo 5 que nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Eu vou ler para você. Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! O Senhor, Jesus, também se submeteu, também esteve em lockdown, também esteve confinado, preso a um corpo limitado, sendo ele Deus tão poderoso, ele teve que se submeter a essa pequenez da humanidade, para que ele pudesse glorificar o nome de Deus. Sabe, queridos, há uma diferença entre Cristo glorificado nele e Cristo glorificando ele. Sabe por quê? Tem pessoas, crentes, que eles confundem Cristo ser glorificado nele com Cristo glorificando a ele. Sabe qual a diferença? Em quem Cristo é glorificado, esse vive uma vida que tudo que ele faz glorifica a Deus. Aquele que então é glorificado, Cristo glorificando ele, é que ele vive uma vida onde ele acredita que tudo que Cristo fez é para glorificar a ele mesmo. É para promovê-lo, é para trazer bênção. Então eu posso ser um pastor e pregar para a glória de Deus, ou posso ser um pastor e usar Jesus para trazer glória para mim mesmo. Eu quero dizer que você e eu fomos escolhidos, fomos chamados para que Cristo fosse glorificado em nossas vidas. Onde diz o versículo que ele cresça e eu diminua. E eu quero te convidar essa noite para você viver uma vida do evangelho de verdade. Que você escolha uma casa, você escolha uma família, você escolha uma igreja, você escolha um corpo e fala: com esta família eu caminharei, com este povo eu perseverarei, com esta família eu vou prosseguir, e Cristo será glorificado na minha vida. Não importa qual seja a minha prisão, não importa qual o motivo pelo qual eu estou aqui, né? O que importa é que Cristo será glorificado na minha vida. Não importa, eu não quero ser uma árvore frondosa, eu quero ver uma árvore que dá fruto.
Porque você sabe que existem árvores que têm 10 metros, 15 metros, 20 metros, mas não dão um fruto. Mas você sabe que tem pé de acerola plantado num vaso pequenininho, que dá mais fruto. Uma árvore que não tem 2 metros, dá mais fruto do que uma árvore que tem 20 metros. Não importa o tamanho, importa o quanto você frutifica. E o Senhor, Ele te capacita a frutificar. E eu quero dizer, nós não caminhamos por motivação, nós caminhamos por propósito. Quero dizer também que a libertação chegou na sua vida. Como é que somos libertos? Segundo Paulo nos ensinou essa noite, pela oração da igreja e pelo Espírito de Jesus Cristo. Por isso que a igreja vai orar agora, e o Espírito de Jesus Cristo, ele tem a intenção, Jesus tem a intenção de libertar, porque foi para isso que ele veio, para libertar os cativos. Amém? Então, não fica triste. Não fique triste porque você está em lockdown. Não fique triste porque pode ser que você fique ainda mais aprisionado por conta de vírus. Não tem problema. Cristo vai ser glorificado na sua vida de todo jeito. Não tem problema se a sua prisão é vício. Jesus vai te libertar. Não tem problema. Não tem problema. Cristo vai ser glorificado a partir de hoje na sua vida. E antes de fazermos as homenagens às mamães, eu quero te convidar a orar. Não sei se você tem condições, ou em qual é o ambiente que você está, mas pelo menos que você feche os teus olhos, né? Que você volte a atenção, toda a sua atenção para a tua alma, para o seu coração. Você feche os teus olhos, porque eu quero, como igreja, orar pela tua vida. Sabe que quando a igreja orava, as cadeias caíam. Você sabe que quando Jesus, ele em espírito, o corpo dele estava numa cova. O espírito dele estava envolvido em panos, cheio de perfume. Enquanto ele estava lá numa cova, o Espírito de Jesus, por 3 dias, ele estava no centro da terra. Ele estava ali, com a autoridade que ele é, libertando os cativos, vencendo a morte. Por isso, nessa noite, enquanto as 2 ações vão acontecer nesse momento, a igreja em oração pela tua vida e o Espírito de Jesus trazendo libertação para a tua casa. Então feche os teus olhos e creia que o Senhor, Ele te liberta e as cadeias cairão hoje sobre a tua casa. Senhor, no nome de Jesus, Senhor. Não importa as circunstâncias, Senhor. Não importa os rumores de morte. Não importa qual seja a tragédia, Senhor. Nós declaramos agora, Senhor, que chegou o tempo da libertação. Chegou o tempo, Senhor, de o Senhor ser glorificado nas nossas vidas, ó Senhor. Não apenas, ó Pai, de Jesus nos glorificar, mas chegou o tempo de nós glorificarmos a Jesus Cristo, Senhor. Pai, eu oro agora por cada mãe, por cada um desses que estão me ouvindo, Senhor, que tem aí, Senhor, os seus desafios, que tem os seus medos, que tem os seus temores. A palavra aqui, o apóstolo Paulo diz, o Senhor, que a partir daquele momento, Senhor, a palavra, Senhor, estava sendo anunciada com maior determinação e destemor, ó Senhor. Todo medo caia por terra agora no nome de Jesus, ó Senhor. Porque a igreja ora nesse momento, Senhor, para que haja libertação na vida, Pai, de cada um desses, ó Senhor, que está assistindo, que está ouvindo essa palavra. A igreja se coloca agora, Senhor, em oração pela vida desses que desejam ser libertos, ó Senhor, mas sozinhos não têm força, Senhor. Pai, no nome de Jesus, Espírito Santo, Senhor, haja libertação. Senhor Jesus, foi para isso que o Senhor veio, para libertar os cativos, ó Senhor, para destruir as obras do diabo, Senhor. Vem agora declarar libertação, liberdade, uma nova vida, Senhor, para aqueles que se sentem limitados, para aqueles que se sentem aprisionados, ó Senhor. Traga agora paz, ó Senhor. Paz de espírito, Senhor. Tira todo o medo, Senhor, e traz alegria de viver, ó Senhor.
porque nós somos livres, ó Senhor. Pai, no nome de Jesus, que haja libertação nessa noite. Não é a enfermidade, não é a prisão, não é isso que tem poder sobre nós. Nem a morte pode parar os teus filhos, ó Senhor. Por isso, liberta a mente do teu povo agora, Senhor. Liberta das emoções, liberta, ó Senhor, das decepções, liberta dos medos, ó Senhor. Dessas mães que têm se sentido incapazes de cuidar da sua casa, que elas sejam livres e sejam aquelas que vão glorificar o seu nome onde quer que elas vão, ó Senhor. Liberta, ó Pai, cada um desses que tem sofrido com o desemprego, que tem medo de perder o seu emprego também, ó Senhor. Que eles sejam livres, não parem de glorificar o Senhor, não parem de glorificar o seu nome, porque agora é a hora que o Senhor será engrandecido. Não há cenário, Pai, que possa trazer, ó Pai, a derrota para aqueles que estão em Ti, Senhor. Nós somos livres, ó Senhor, e eu declaro que assim seja também, ó Pai. Cada um desses que conosco cultuam o Senhor nesta noite, Senhor. Pai, no nome de Jesus, o Senhor. A liberdade, Senhor. A liberdade em Cristo Jesus. A liberdade na oração da igreja, Senhor. Convença, Senhor. Espírito Santo, convence esses corações de quem é Jesus e de quão poderoso é o Senhor, e de que eles não estão aprisionados, mas que eles estão livres para engrandecer o seu nome e glorificar o seu nome, Senhor. Desperta a tua igreja para um tempo novo, Senhor. Atrai o teu povo para ti, ó Senhor. Atrai o seu povo, Senhor, para perto do Senhor ainda mais, ó Senhor. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Aleluia. Ore cantarabás, ore labás. Os teus olhos fechados. Se você não pode falar isso com a tua boca, grita aí no seu coração o desejo que você tem de ser livre, de viver a sua vida plena na presença do Senhor, de desfrutar das promessas que Deus tem para a tua vida, para que quando as portas se abrirem, para que quando as cadeias caírem, quando a porta das prisões se abrirem, que você possa viver verdadeiramente a liberdade que Cristo tem para você. Porque tem muitas pessoas que perecem dentro da prisão, tem muitos que não conseguem sair da cadeia, mas o Senhor, Ele não só abre as portas, mas como você vai sair andando de dentro dela. Jesus tem poder para ressuscitar, Jesus tem poder para mover a pedra, mas Ele quer que você saia andando daí. Senhor, levanta essas mães, levanta esses homens e mulheres, ó Pai, para que eles venham viver uma semana vitoriosa, Senhor. Nós não temos medo da morte, porque nós somos eternos em Jesus Cristo. Senhor, todo medo caia por terra, possamos viver a plenitude do Teu Evangelho, e que Seu nome seja glorificado, que Seu nome seja glorificado na vida de cada um, Senhor. Que o Seu nome, Jesus, seja mais conhecido do que o nome da igreja. Que Seu nome seja mais conhecido do que o nome de qualquer pessoa na igreja. Mas que o Seu nome seja engrandecido, seja na vida, seja na morte, seja engrandecido no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Você é livre, porque Jesus, Ele te libertou. Viva a liberdade de Cristo. Como que nós vamos viver essa liberdade? Pregue o Evangelho.
Glorifique a Deus. Está doendo? Glorifique a Deus. Está com dificuldade? Procure uma maneira de fazer com que Cristo seja glorificado na sua vida. E o Senhor vai te capacitar. Amém? Quero agradecer você que até agora permaneceu conosco. Dizer que nós vamos ter agora uma homenagem às mães. Você vai assistir conosco aí algo que foi preparado para vocês. Talvez, mãe, não vai aparecer você aí, não vai aparecer seu filho, mas queremos como igreja aqui dizer que nós amamos a tua vida. E aquelas que colocaram no comentário aí, eu quero presente, eu quero minha lembrancinha, você vai ganhar aí um presente, vai ganhar uma lembrança. Se você não colocou ainda, dá tempo de você colocar assim, eu quero a minha lembrancinha. Nós vamos dar um jeito de ou ir levar para você, ou você vai buscar aqui, ou alguma maneira nós vamos deixar isso para você. Amém? Então, seja livre. Se você ainda não congrega em nenhuma igreja, se você não tem uma família para você chamar de sua, um corpo de Cristo a qual você congrega, que tenha pessoas que orem por você, eu quero te convidar, seja um conosco, seja a família multiforme, entre em contato aí no comentário mesmo, ou alguém que você conhece da igreja, ou entre em contato comigo, entra na página da igreja multiforme, tem um telefone lá de WhatsApp, chama lá e fala assim, pastor, eu quero caminhar junto com a igreja, eu quero ser um com vocês, eu quero que alguém ore pela minha vida, eu quero que alguém ministre o meu coração, que alguém me discipline, que alguém me ensine e seja igreja conosco. A igreja estará constantemente orando pela tua vida. Amém? E não é porque a gente não está reunido fisicamente, porque a gente não é igreja. Nós estamos unidos como igreja no nome de Jesus. Então, eu quero me despedir aqui de você e dizer que estou com saudade. Em breve estaremos juntos. Convidar para você agora a nossa próxima transmissão, quarta-feira às 20 horas, sábado também às 20 e domingo novamente às 19 horas. Deus te abençoe. Mamães, vocês são maravilhosas. Pastora ontem pregou, procura você que não assistiu ainda, procura aí no Facebook da igreja, tem as pregações, nós estamos deixando as pregações aí gravadas. Tem a pregação de ontem da pastora, que ela falou sobre mãe, uma ministração para você que é mãe, para você compartilhar com alguém que é mãe, que Deus vai falar ao coração. Convido você também a curtir a página da igreja, e você vai também lá no YouTube, lá na Igreja Multiforme, na página da Igreja Multiforme, se inscreve, que nós estamos postando também as pregações editadas lá no canal lá da igreja, na Igreja Multiforme. Vai lá, dá o seu like, se inscreve lá, para que em breve a gente possa fazer nossas transmissões também pelo canal da igreja no YouTube. Amém? Deus abençoe, que o Senhor te conceda uma semana maravilhosa de vitória, e fique agora com uma homenagem especial para você, mãe, você querida, você amada, seja abençoada no nome de Jesus. Um grande beijo e até a próxima no nome de Jesus. Deus te abençoe.